Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, o programa semanal onde eu falo as principais notícias da semana. E cara, essa semana tem notícia pra caramba. Então se você é novo no canal, você já pode se inscrever, porque todo sábado tem essas notícias todas aqui. E amanhã tem um vídeo muito especial sobre a WEG. Então você já pode ficar muito atento aí, amanhã, domingo, tem um vídeo muito especial sobre a WEG. Então vamos lá, né? A gente vai falar aqui, continuar aquela sequência dos resultados trimestrais, porque essa é a temporada de resultados trimestrais das empresas. Mas antes de mais nada, vamos ao fechamento. Então o Ibovespa abriu a semana aí com 87.197 pontos, mas acabou fechando com uma alta e fechou em 87.402 pontos,59. Na semana, o índice performou então com alta de 5,38%, muito bom. Então vamos para os resultados trimestrais, e o primeiro resultado trimestral não veio muito bom, né? Então a gente está falando ali da Rumo Logística, a Rail 3, uma empresa aí de logística ferroviária, maior operadora independente do Brasil. Muita gente entrou de sociedade nela por acreditar numa melhora da perspectiva para ela do mercado aí, mas acabou que isso não se concretizou ainda, né? Não significa que não vai se concretizar. Então ela tem aí 13.470 quilômetros de ferrovias, né, distribuídos em 8 estados. Ela atua também com a concessão de 2 terminais portuários em Santos. Uma bela empresa de logística, muito grande, mas o resultado dela não veio bom, né? Então, rumo ao resultado do primeiro trimestre de 2020, o resultado foi regular, em linha com as expectativas em termos de receita líquida e geração de caixa medida pelo EBITDA, mas abaixo do esperado em termos de lucro líquido. Óbvio que com o coronavírus a gente já sabia que as coisas não iam ser maravilhosas ali, né? A partir de julho de 2019, a Rumo passou a apresentar os seus resultados considerando a malha central, ou seja, a ferrovia Norte-Sul. Logo, todas as comparações com o primeiro trimestre de 2019 são feitas sem esses efeitos da malha central, né? Ainda não existia. A receita líquida foi afetada pela queda já esperada do volume transportado no trimestre, um recuo aí de 7,6% em relação ao mesmo período de 2019. O prejuízo líquido foi de 136 milhões no primeiro trimestre, comparado aí, então com um lucro de 27 milhões no mesmo período de 2019. O resultado pouco inspirador da Rumo no trimestre já era ali esperado devido à queda dos volumes previamente divulgados. Então ela já tinha avisado ali o mercado que tinha acontecido essa queda. A Rail 3 foi bem honesta ali, já avisando, então a gente já sabia. E a próxima também vem ruim, como vocês já devem imaginar, né? Então a gente está falando da CIA, a CEAB3, a varejista aí de roupas e acessórios, todo mundo conhece, né? Tem presença global, 1.800 unidades da empresa em 24 países, mais de 280 lojas no Brasil, foi fundada em 1841, né? Uma empresa bem antiga, a primeira loja no Brasil foi em 1976, ali em São Paulo. Quem aí não se lembra das antigas propagandas ali, com Abuse e Use CIA, propagandas muito boas, saudades do que ainda não vivemos, CIA, porque eu não tenho carteira e nem a Rail. Então a CIA divulgou aí o resultado do primeiro trimestre dela de 2020. O resultado da CIA veio regular e abaixo do esperado, com forte impacto aí do coronavírus, o que levou a piora nas linhas mais importantes de seus resultados em termos de vendas, né? O destaque positivo foram os bons números apresentados no período pré-pandemia, ou seja, ali antes da pandemia os números estavam bons, né? A pandemia terminou de complicar as coisas. Com vendas nas mesmas lojas crescendo cerca de 7,3% em 13 de março. Outro ponto positivo aí foi o avanço da sua margem bruta, que passou de 48,2% para 48,8%, né? Um aumento bem interessante, puxado aí principalmente pelo incremento na margem dos segmentos de vestuário e serviços financeiros, ou seja, as empresas hoje, né, essas de roupa e tudo mais, elas acabam ali agindo muito também, emitindo crédito e tudo mais, então existe um resultado sempre impactado por esse tipo de serviço, que é considerado serviço financeiro. Eu, particularmente, como investidor, eu adoro esse tipo de estratégia ali dessas empresas, apesar de não ter nenhuma dessas na minha carteira. A gente vê lojas Renner fazendo isso, VCA fazendo isso. Então, os destaques da CA foram negativos no sentido do EBITDA e resultado líquido. E o resultado da CA foi pior do que as expectativas e por isso a gente espera então um impacto negativo aí no preço das ações da CEAB3 no curto prazo. Agora vem o resultado aqui nem bom nem ruim, aquela coisa meio em linha ali. MRV Engenharia, né? A MRV E3
a famosa empresa mineira de engenharia. Eu não sei que diabos tem na água de Belo Horizonte, adoraria entender. A maioria das empresas de tecnologia são fundadas ali, Banco Inter, Hotmart. Cara, não sei o que tem na água de Minas Gerais, mas adoraria bebê-la. Famosa pelo programa Minha Casa Minha Vida, fundada em BH em 1979, né, pelo Rubens Menin, que também é um dos fundadores ali do Banco Inter, para quem não sabe. Primeira correspondente da Caixa Econômica no setor imobiliário em 2007, ano que também abriu capital. Empresa interessantíssima. A MRV, o resultado dela do primeiro trimestre de 2020, os números vieram em linha, então, com as expectativas em termos de receita líquida, mas abaixo do esperado em termos de lucro líquido. Então veio bem abaixo ali. As principais surpresas negativas ali foram a provisão para devedores duvidosos, o chamado PDD, e de 10 milhões de reais, queda na margem bruta e aumento nas despesas operacionais e outras despesas, né, de mais de 31 milhões. Do lado positivo, a empresa ainda durante sua prévia operacional reportou o maior volume de vendas líquidas da sua história, então, um aumento de 27,9% em relação ao primeiro trimestre de 2019, ou seja, se não tivesse esse negócio de coronavírus, a MRV ia bombar esse ano, hein? O resultado da MRV veio fraco, já era em parte esperado devido ao consumo de caixa divulgado anteriormente, mas o aumento das despesas operacionais e a PDD devem trazer um impacto negativo no preço das ações da MRV-E3 no curto prazo. Agora, mais um resultado meia bomba ali é a Eletrobras, Elet3, né, a maior empresa do setor de energia da América Latina, geração e transmissão de energia muito forte. Ela tem 129 usinas de geração com capacidade instalada de 51.183 megawatts, divididos em hidrelétricas, nucleares, eólicas e térmicas, né, com 71.523 quilômetros de extensão em linhas de transmissão, correspondente a 49,9% de todas as linhas de transmissão do Brasil. Uma empresona aí, mas o resultado veio desse jeito, ó. Eletrobras, então, o resultado do primeiro trimestre de 2020. A empresa divulgou na quinta-feira seus números referentes ao primeiro trimestre de 2020. Dá para classificar o resultado ali como um misto, com bom crescimento das receitas, mas com perda nas margens operacionais, né? Então, a queda acentuada no lucro líquido é um ponto relevante, contudo, o resultado de última linha foi fortemente impactado por itens não caixa ali. O destaque positivo foi a receita líquida recorrente de 6,9 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 9% na comparação anual e levemente acima das expectativas. O destaque negativo foi o incremento nos custos operacionais que afetaram completamente as receitas operacionais, né? Então esperamos um impacto negativo no preço das ações no curto prazo. Agora, uma notícia boa aí, muita gente já estava esperando, a gente vai falar de Magazine Luiza, então é a Magalu 3 aí, maior varejo eletrônico do Brasil, hoje em dia já considerado empresa de tecnologia e não só varejista, fundada em 1957, mais de 20 mil funcionários, donas da Netshoes e da Zattini. Tô parecendo o Faustão lendo aqueles bilhetes dele, negócio mais interessante da vida. Então, o resultado líquido ajustado passou de um lucro de 125,6 milhões no primeiro trimestre de 2019 para um prejuízo de 8 milhões. Aí você pergunta, ué, o que é isso? O principal destaque positivo foi o forte crescimento de 73% do varejo eletrônico. Aqui começa, que agora representa 53% das vendas totais. O marketplace cresceu impressionantes 185% na comparação anual, representando 30,1% do e-commerce total, contribuindo com 1,2 bilhão em vendas. A manutenção do crescimento das vendas e o crescimento do e-commerce devem ser mais suficientes para satisfazer o mercado, apesar da surpresa negativa na última linha. Cada vez mais digital, a Magazine Luiza deve continuar sendo precificada pelo mercado como empresa de tecnologia. E por isso, a gente espera novamente um impacto positivo aí nas ações da Magalu 3 no curto prazo. Então a Magazine Luiza é a nova Magazine Luiza por mais um resultado. Se safaram de novo. Realmente a empresa vem apresentando resultados consistentes e principalmente com as frases de a gente sustenta 10 anos aí sem precisar receber nada com as lojas fechadas. Então a Magazine Luiza, ela tem ali uma coisa muito engraçada. Agora, se você ainda não me segue no Instagram, se você é um louco, né, você pode ir ali agora, @ORaulSena, o conteúdo lá tá fantástico. Hoje mesmo, né, você não vai ver porque você tá demorando de seguir, eu fiz lá nos stories uma avaliação ali sobre indicadores fundamentalistas, ficou bem legal, me segue lá que tá muito bacana. Então agora aqui a gente vai fechar os balanços trimestrais e vamos para as notícias do mercado, né? Então o pacote do setor elétrico ali, vamos falar agora, o pacote do setor elétrico deve ficar próximo aos 15 bilhões. Então, segundo informações de mercado, o pacote de ajuda que os bancos vão conceder ali às distribuidoras de energia elétrica, batizado
de conta Covid gira em torno de 15 bilhões. A expectativa é de que os valores estejam disponíveis até o fim de junho. Por enquanto, participarão das operações de ajuda financeira as seguintes instituições. Então, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, o Bradesco, Itaú Unibanco e o Santander. Ainda nessa semana, deve haver a aprovação da resolução inicial por parte da Agência Reguladora do Setor, a ANEEL. A notícia é positiva para as empresas do setor de distribuição de energia e esperamos um impacto positivo em suas ações, então, no curto prazo. Como é que vai ser dividido, então, essas provisões ali, né? Os 15,432 bilhões estimados serão divididos em 4,863 bilhões referente à queda no mercado, 8,828 bilhões referente à inadimplência, 861,5 milhões de despesas de grandes consumidores, 531,4 milhões para ajustes tarifários, 405,4 milhões de diferimentos reconhecidos e ainda não amortizados. Agora a gente vai falar aqui dos problemas da ARB, de Latam, mas antes disso eu vou chamar para você que está me pedindo sobre fundos imobiliários, você quer mais informações e tudo mais, a Levante preparou um relatório que eu vou deixar aqui, eu pedi para eles prepararam um relatório que é o guia definitivo dos fundos imobiliários. Então todas as dúvidas que você tem provavelmente estão respondidas aqui, é um relatório que ficou muito legal, para quem está vendo no Instagram, você não vai poder pegar o relatório agora, só amanhã. Tu vai ter que ver o vídeo de novo. Então, é isso. Então vamos falar aqui de RB Brasil, né? Eu já falei sobre a notícia na semana, mas eu vou falar novamente. Então, a empresa de resseguros RB Brasil e RBR3 demitiu o contador Paulo Daniel Araújo da Rocha, diretor da controladoria da resseguradora. De acordo com a imprensa, a demissão por justa causa foi devido à alegação de fraude nos contratos. A RB ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse caso, né? Então a gente só tem o posicionamento da imprensa. Além da demissão do contador, na última semana, a RB se reuniu com clientes para esclarecer que, apesar de estar sendo alvo de uma fiscalização especial da SUSEP, ela não tem problemas de solvência e seguirá cumprindo seus contratos. A saga negativa da RB continua, né? Depois disso, ainda a renúncia de membros do Conselho de Administração, a fiscalização da SUSEP devido à falta de garantias técnicas na operação, a saída de mais um responsável para assinar as demonstrações financeiras e contábeis da RB e postergação da divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2020, e aí não para as notícias negativas, e por isso a CVM ainda abriu 2 inquéritos para investigar irregularidades. Se você quiser saber os motivos, eu deixei um vídeo aqui em cima para você conferir. Então a próxima notícia aqui agora, muito bacana, a Marfrig anunciou uma joint venture aí, né, para explorar carnes vegetais. Eu estou muito otimista com esse mercado, eu acho que o mercado de carnes vegetais tem muito para crescer. Não sou vegetariano, mas experimentei os produtos ali de várias empresas dessas de carnes vegetais e os produtos são interessantes. Então acho que está indo no rumo certo, né? As empresas que se adequam ao futuro, indo para a inovação, gosto disso. Então a Marfrig anunciou na terça-feira a criação de uma joint venture com a Archer Daniels Midland, a ADM, uma das maiores empresas de trading agrícolas globais e líder em ingredientes para a produção de proteína vegetal. Com sede em Chicago, a empresa será batizada então de Plant Plus Foods e entrará Plant Plus Foods, ou seja, plantas mais, comidas plantas mais, não sei como é que eles quiseram colocar isso aqui. E entrará em operação assim que as autoridades antitrust brasileiras e americanas aprovarem o acordo. Ou seja, como são duas grandes empresas, o acordo precisa ser aprovado ali pelas agências antitrust, né? O que pode levar alguns meses. A Marfrig terá 70% da nova empresa e a ADM 30%. A notícia de atuação da Marfrig junto à ADM no mercado de proteínas vegetais nos Estados Unidos, as duas já atuam juntas fabricando os sanduíches Rebel Whopper do Burger King e a Alce Plant do Outback. É positivo, então, para as ações de MRFG3. Então, a próxima notícia não é boa, a gente vai falar aqui agora da Latam, né, que avalia um possível pedido de recuperação judicial. Um momento muito triste, a situação da empresa estava grave, mas a gente não imaginava que estava tão séria assim, né? Então, o grupo Latam Airlines informou que a companhia e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos pediram recuperação judicial nos Estados Unidos. A Argentina, Brasil e Paraguai não estão incluídos ainda no processo de reorganização. De acordo com o documento, a empresa anuncia uma reorganização para atingir a sustentabilidade no longo prazo. Na última semana, a agência de classificação do risco Fitch rebaixou o rating da Azul e da Gol de B para B- e da Latam de B+ para B-. Todas caíram, ambos com perspectivas negativas aí. A notícia é bastante negativa para as ações da Latam, que não tem capital aberto no Brasil. Ela teve uma queda ali de 40% nos ADRs da empresa no pré-mercado da Bolsa de Nova York no dia que ela anunciou a notícia. Muito triste, né, gente, ver uma empresa com esse problema. São inúmeros funcionários, a gente nunca pode esquecer disso. A gente não está falando de tickers, né, a gente está falando de negócios. Então, notícias do mundo agora, nessa nova divisão aqui do Giro da Bolsa, a gente separa por
relatórios trimestrais, depois vem notícias do Brasil, depois vem notícias do mundo. Tudo muito mais organizado. Se você gostou dessa nova organização, comenta aqui pra mim saber. Ou se você prefere a anterior, né, que era tudo misturado. Então vocês que me falam. Então as notícias do mundo agora. Reabertura econômica e tensão na China. Então a reabertura econômica é mais importante que a tensão na China. Os indicadores internacionais mostram a melhoria na situação econômica. Nos Estados Unidos, os números de pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana encerrada em 23 de maio foi de 2.123 milhões, queda de 323 mil em relação ao nível revisado da semana anterior, o que havia sido de 2,446 milhões. Né? A taxa de desemprego caiu 2,6 pontos percentuais para 14,5%. Como são abundantes os sinais de que a economia está lentamente voltando ao normal e que os governos não vão economizar dinheiro para sustentar a retomada, mesmo a tensão entre Pequim e Hong Kong e o aquecimento da retórica entre Xi Jinping e Donald Trump devem ter um efeito menos significativo sobre o comportamento do mercado. Então a retração econômica fica dentro das expectativas. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia, um excelente instituto, muito confiável, inclusive, as pessoas confiam muito nas estatísticas do IBGE, divulgou nesta manhã o Produto Interno Bruto, PIB, do primeiro trimestre. O resultado foi uma queda de 1,5% em linha com as expectativas em valores correntes. O PIB foi de 1,8 trilhão, a retração foi causada pelo recuo de 1,6% no serviços, setor que representa 74% do PIB. A indústria caiu 1,4% e a agropecuária cresceu 0,6%. Por essa você não esperava. Então, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a economia recuou 0,3%. Segundo o IBGE, a queda do PIB do primeiro trimestre interrompe uma sequência de 4 trimestres seguidos de crescimento e foi o menor resultado trimestral desde a queda de 2,1% no segundo trimestre de 2015. Com isso, o PIB está em patamar semelhante ao que se encontrava no segundo trimestre de 2012. Retorno de operadores indica a retomada da economia. Então, a volta do feriado nos Estados Unidos nessa terça-feira marcou aí o retorno dos operadores ao pregão da Bolsa de Nova York. Ainda não é uma retomada das operações como elas eram antes da pandemia, mas apenas 1 em cada 4 profissionais vai retornar e o uso de álcool gel e máscaras são obrigatórios. Que bom, né, gente? Os profissionais se comprometeram, então, por escrito, a não processar a bolsa caso sejam contaminados pelo coronavírus. No entanto, mesmo com essas cautelas todas, a volta do pregão, né, sinaliza que Wall Street tá tudo bem e que a economia mundial caminha para uma volta da normalidade aí nos próximos meses. A perspectiva de retomada das economias ao redor do mundo é o principal catalisador de altas do mercado, né, nesse período que a gente teve nessa semana. Investidores estão com um estado de espírito francamente otimista, eu não sei se eu me incluo nesse estado, propensos a minimizar os riscos. Os contratos futuros do Ibovespa e do S&P 500 começa o dia com altas. Então o Giro da Bolsa de hoje foi só. Se você ainda não é inscrito, cara, já se inscreve aqui que é muito bom o vídeo da VEG de amanhã. Então beijão e até o próximo vídeo.